Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa tarde. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o Menino Rabi da Galileia, como desta querida irmã transcendente, estelar, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja sempre em nossos corações para a nossa condução nesta atual encarnação. Acredito que ninguém aqui me conheça ainda. Alguém me conhece? Levanta a mão, pessoal. Não, só se for algum irmão espiritual. Então vós, os encarnados, apresentar-me-ei rapidamente para que me conheçam dentro da proposta que eu desenvolvo aí nas casas espíritas, levando o Evangelho de Jesus. Eu sou Bruno Rodrigo Mosman. Este ano, em 7 de abril deste ano, mas em data de nascimento, 1981, completarei 45 anos de idade. Nasci no ano em qual Chico Xavier teve a oportunidade de participar, concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Não ganhou no mundo material, mas nos nossos corações ele ganhou. Tenho certeza absoluta disso. Sou natural de Osasco, moro ainda nesta cidade. Praticamente venho de doutrina espírita desde berço. Inclusive gostei do recado da irmã para que encontremos nos alicerces iniciais, começando pelos cursos básicos da casa e por todas as demais etapas já passei nas casas espíritas. Atualmente não participo apenas de uma, de outras mais, em várias atividades, como trabalho mediúnico, como passe, como atividades assistenciais, sociais, enfim, fazendo o que nos compete fazer dentro de nossa limitação, possibilidade, simplicidade, mas buscando sermos pessoas melhores a cada dia que passa. No campo das exposições evangélicas, estou desde praticamente fevereiro de 2024, ou seja, computa-se aí 2 anos e 2 meses, onde convidar-vos-ei, sim, ao final, para que se inscrevam no meu canal no YouTube, praticamente mais de 240 exposições já gravadas. Perdi umas 5, mas dado problemas técnicos no celular, não foi problema meu não. Eu fiz a minha parte de gravar, mas aí quando eu fui dar um stop no final, cadê que gravou? Era porque no mínimo não tinha que ser gravado, mas está tudo certo. Significa que tudo há de ter um propósito em nossas vidas. E outro convite que eu faço, queridos irmãos e irmãs, que essa alegria de estar pela primeira vez aqui no Recanto da Fraternidade da cidade de Umburgo das Artes. Olha que bacana! Em minha primeira vinda aqui na casa, logo numa sessão de cartas de psicografia, já tive a oportunidade de, em outras casas, também trabalhar desta forma, de 4 a 5 aproximadamente, nesses 2 anos e 2 meses. E o convite que eu faço a cada um de nós, não apenas para que prestemos atenção no conteúdo que aqui há de ser ministrado sempre, com a ajuda das intuições destes que nós não estamos enxergando neste exato momento com os olhos físicos da carne, mas que, lógico, centuplica-se em número em comparação a nós, os encarnados, que possamos então, além de prestar atenção naquilo que eles querem que nós recebamos de conteúdo intelectual, conectemos com cada um dos nossos parentes. Quem aqui não está aguardando uma carta? Dizia Chico Xavier, ou diz, colocando o verbo no presente, o telefone toca de lá para cá. Então, ainda que não venha a materializar-se uma carta para algum de nós, tenhamos certeza absoluta que a fonte criadora, Deus, permite que eles possam estar ao nosso lado nesse momento. Então, conectarmos sim a eles, pois esse é o nosso objetivo quando aqui adentramos neste sábado à tarde, às 15 horas e 10 minutos, para que busquemos, quem sabe, com mais uma lição, sairemos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos no Recanto da Fraternidade. Dito isto, essas informações iniciais, vamos partir propriamente para o conteúdo que separei para que possamos trabalhar a partir deste momento. Este conteúdo, o tema principal, ele está atrelado, foi extraído de uma das obras que eu mais gosto de trabalhar nas casas espíritas. Por quê? Porque o seu conteúdo faz com que nós tenhamos uma fácil compreensão e, principalmente e consequentemente falando, os coloquemos em prática no nosso dia a dia. Porque assim tem que ser. Nós, os espíritos, os cristãos, não basta ficar com o campo teórico. Tem que cada um de nós melhorarmos a cada dia que passa. Então, é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa em sua primeira edição, publicada nos idos de abril de 1864.
praticamente composta de 28 capítulos, sendo o 28º coletânea de preces espíritas, produzidas pelo codificador, nosso querido Hipólito Leon Denisard Rivail, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, e nós estaremos ali próximo do início dessa obra. O capítulo há de ser o 5 e o item 21, intitulado Instruções dos Espíritos. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar essa obra em sua integralidade ou folheá-la em alguns capítulos e itens, mas, tirando o 28º, do primeiro ao 27º, sempre nós temos primeiramente os ensinamentos do codificador de Allan Kardec, e para que se dê um feche no capítulo, vem as instruções dos Espíritos, dando uma visão ainda mais ampla, um macro acerca dos estudos e das pesquisas que Allan Kardec, junto com outros médicos, não só em países da França, mas em outros também países, desenvolveram lá no meio do século XIX, desde 18 de abril de 1857, quando a terceira revelação e o Consolador prometido materializou-se no nosso órgão. Lembram que Jesus disse que rogaria ao Pai que viesse à humanidade o Consolador prometido, para que no momento propício nós tivéssemos condições de uma compreensão mais ampla, para que não ficássemos apenas na construção intelectual, mas também as desenvolvêssemos no nosso dia a dia, que foi o que eu disse há pouco, o campo moral, a caridade e fraternidade, sim. Então essas instruções dos Espíritos tornar-nos ainda mais receptivos a uma visão mais ampla deste capítulo 5 e item 21. Então todos esses capítulos, do 1º ao 27º, sempre vai ter um feixe das instruções dos Espíritos. Alguns adotam o pseudônimo, outros não. O importante é a mensagem. Alguns nomes são legais que nós saibamos, mas se não for adotado o nome, não importa. O nome do ser espiritual tem que ser a sua mensagem, que faça com que evoluamos, cresçamos, ascendamos rumo à nossa eternidade, a felicidade que todos nós inexoravelmente haveremos de atingir, com os nossos esforços individuais, de baixo para cima e de dentro para fora, a cada dia que passa. Então, qual é esse tema, queridos irmãos e irmãs, que nós queremos iniciar a partir deste momento? Vejamos que tem como título Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. E nós, os espíritas, aqui no século XXI, terceiro milênio, praticamente neste ano, findamos um quarto deste século, correto? Estamos no ano de 2026, um quarto do século já foi. Questionamos, mas alguém perde alguém? Acredito que, não sei se algum dos irmãos e irmãs encarnados, ou até mesmo os desencarnados, estão tendo contato pela primeira vez com a doutrina dos Espíritos. Nós estamos em um corpo físico, carne e osso. De tantos outros que já tivemos, tantos outros ainda no futuro, a possível que haveremos de ter. Na condição de seres espirituais. Voltando ao Novo Testamento, podemos lembrar que Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, que existem também os diversos degraus evolutivos de nós, seres espirituais. Então estes, a qual inclusive podem estar abençoados neste momento, a qual nós não os enxergamos, estes não estão eliminados em suas existências. Então não existe perda eterna em relação ao relacionamento que construímos no passado e haveremos de reatar no futuro, ainda que no presente nós não tenhamos essa oportunidade de estarmos com eles, mas sigamos, assim veremos que não só não perdemos alguém por meio das sucessivas reencarnações em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, como possamos, consequentemente a isso, entendermos que as ditas, entre aspas falando, mortes prematuras, nada mais são que estágios a qual o ser precisava findar em comparação a uma mais reencarnações que ficaram pendentes no passado. Será que alguém aqui já ouviu falar sobre o suicídio indireto? O direto nós podemos entender dar cargo de nossas vidas, por meio de nossas próprias ações. Qual seriam as características de suicídios indiretos? Por exemplo, os vícios.
tabagismo, alcoolismo, sexualidade e tantas outras mazelas que ainda tenhamos e convivamos neste momento reencarnatório. E, por exemplo, se um de nós aqui tivesse uma programação de 70 anos para viver na carne e no osso, reencarnados, mas por meio desses vícios, por meio de nossa invigilância, por meio de não tomarmos cuidado com orar e vigiar, que Jesus convidou que nós assim o fizéssemos, e principalmente não estivéssemos nos esforçando para empreendermos no nosso dia a dia a reforma íntima, venhamos a desencarnar com 60, 62, 65, faltou uns poucos anos dentro daquele contrato consciencial que nós em espírito assinamos antes de acoplarmos a estes corpos físicos atuais. Voltemos ao amigo Rabi da Galileia e disse o seguinte às nossas consciências para a eternidade: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Causa primária e efeito posterior, consequente. Mas também esse meio Rabi vem nos afirmar: não julgueis para que não sejais julgados. Fácil é, queridos irmãos e irmãs, a nós, os espíritas, ou espiritualistas, ou até mesmo de outras religiões que possam estar aqui pela primeira vez, para que, quem sabe, tenham uma comunicação dos seus parentes, há décadas e séculos, porque não precisa até mesmo de membros de outras famílias em reencarnações anteriores. É fácil que nós exijamos de nós mesmos atitudes outras para que melhoremos a cada dia que passa para conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Mas e o mundo? E os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente? Porque sim, é o número que os amigos espirituais que trabalham em prol da luz afirmam-nos estar neste momento da humanidade, que não tem essa oportunidade, que nem acreditam serem seres espirituais eternos, transitando em um corpo físico de tantos que já tiveram, tantos outros que ainda virão de ter. Como exigir de outrem aquilo que muitas vezes nós mesmos, em nossa individualidade, não empreendemos em nossas vidas? Por isso que é importante que busquemos fazer a nossa parte, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada. Por isso que eu deixei logo no início a foto da querida Maria Rosa Mística de Nazaré, convidando-nos com esse sorriso proporcionado, lógico, por inteligência artificial, porque lembro em sua foto original, que também traduzei aí na sequência de nosso conteúdo, a qual o fotógrafo Ávila pôde ali desenhar, ela não estava sorrindo. Mas veremos que tem muita semelhança. Hoje em dia a IA pode nos ajudar muito, com muitos benefícios, então que aproveitemos enquanto condições para isso tenhamos. Então, sim, queridos irmãos e irmãs, dentro desses comentários iniciais, a morte é apenas e tão somente uma renovação, uma nova etapa existencial de nossos espíritos imortais. E afirmam esses queridos irmãos espirituais que lá na quarta dimensão, no mundo espiritual, é a verdadeira vida. E aqui a materialidade, a terceira dimensão, a fisicalidade, a faculdade do espírito, o labutar-se, o lapidar-se, a oportunidade de crescer ou de estacionar. Regredir jamais. A codificação afirma-nos que assim não ocorre em nenhum canto do universo. A irmã pouco convidou-nos para que nós engajássemos nos próximos cursos que a casa está já buscando nos oferecer. Estou consciente disso, nunca há de ser o fim. Esse momento tão difícil para cada um de nós, para todos, sem exceção, até para o mais desperto atualmente encarnado. Disse-vos, este ano completo 45 anos. A minha irmã mais nova, que completaria este ano 42, que lá nós somos em 3 diferenças de 3 anos. Lutou 11 anos contra o câncer. E quem venceu? O câncer. 11 anos. É doído, dói até agora. Há pouco fez de mama. Mas lapidou-se em mazelas construídas por ela mesma no passado. Consciencialmente ela já sabe disso, ou haverá de saber, porque nós temos notícia crescente a respeito, porque a natureza não dá saltos, tudo é gradativo. Aqui irá no mundo espiritual. Olha, porque muitas vezes também não devemos reclamar pelas vicissitudes e desafios que estejamos passando no nosso dia a dia. Isso lapidar-nos-á em espírito, fará com que aparemos as arestas do passado, construídas por nós mesmos, no presente, divisando no futuro
nas próximas vestimentas carnais, não ter que voltar a ter que empreender estes mesmos degraus em nossas vidas. Então não é fácil para nenhum de nós. Não é o fim. Lá está ela no mundo espiritual. Lá estão todos os nossos parentes da última encarnação e de todas as outras demais aí. Praticamente milênios e milênios descem das muitas outras moradas da casa do Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que eu trouxe essas imagens ilustrativas, demonstrando que devemos ser felizes, gratos com a oportunidade reencarnatória, já que não sabemos quando há de ocorrer ou apagar das luzes dos olhos físicos e a volta do espírito imortal para este mundo real, amplo a qual aguardamos em momentos propícios dentro de cada programação reencarnatória. Vamos trazer aquela bem-aventurança lá de Jesus, trazida pelo nobre Mateus, lá em seu capítulo 5, versículo 4, afirmando-nos que bem-aventurados somos nós que estejamos chorando, ainda que intimamente, sem externalizando para os nossos semelhantes, porque poderemos ser consolados desde que conscientes tornemos, façamos valer essa atual encarnação e jamais contentemos com o que nós somos hoje para com os dias posteriores em mantermos os mesmos. Ser-nos lícito consciencialmente assim agir e pensar, não, queridos irmãos e irmãs. Quantas vezes haveremos de trazer meio o Rabi da Galileia quando ele afirma-nos que nós somos deuses, nós podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais, até que o seu Espírito para que nós, ao longo das sucessivas reencarnações, engrandecêssemos em nossos esforços individuais, repito, de baixo para cima e de dentro para fora, construindo um mundo melhor, buscando adentrarmos no mundo de regeneração. Seja por meio do que tanto falou o Zé Manuel, que foi mentor de Chico Xavier, ou Joana de Andes e Manuel Filomeno de Miranda, que foram os amigos que tanto trabalharam, o Divaldo Pereira Franco. Como é vasta a literatura espírita. Então, vamos ser consolados, vamos chorar intimamente e, quando possível, externalizar ainda aqui dentro de nossas quatro paredes, sem que ninguém veja, para que não guardemos energias negativas e as devolvamos para o meio, e o meio saiba o que fazer com essas energias, e assim caminhamos para frente, divisando dias melhores. Tenha certeza que estes que neste momento estão no nosso lado vibram por nós, não só os nossos mentores individuais, mas sim estes a qual nós aguardamos as cartas psicografadas. Jamais cada um de vós estareis sozinhos até o final dos tempos, também afirmou o nobre Jesus. Por isso que aqui, novamente, por meio de ar, trazemos a sua imagem de consolador a tudo que estejamos atravessando, porque não é fácil. Como não é, queridos irmãos e irmãs, mas aqui estamos. Se estamos, façamos valer a pena. Repito, não se contentar com o que nós somos até o prezado momento é dizer que hoje tem que ser melhor que o ontem e os dias anteriores e o amanhã. Consequentemente, a melhoria de todos esses dias, semanas, meses e anos e décadas anteriores. Foi assim que Chico portou-se até os seus 92 anos de idade, até o ano de 2002. Foi assim que portou-se Divaldo Pereira Franco até o ano passado, com seus 98 anos de idade. Madre Teresa de Calcutá mudou-se. Francisco de Assis. É vasto os exemplos que foram deixados a cada um de nós, demonstrando-nos que também nós podemos assim agir e crescer como eles buscaram crescer, e continuam proporcionando-nos ferramentas para tanto. Assim, lógico, entendemos que Deus há de ser absoluto sempre, porque é o único Pai que nós temos. Concordam, queridos irmãos e irmãs? Somos criaturas, somos irmãos, desde o princípio inteligente que lá habita os estágios anteriores ao nosso luminal. É isso que afirmamos também a codificação. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e enfim chegamos ao reino luminal. Milênios e milênios de investimento. Pergunto, podemos ou não sermos pessoas melhores a cada dia que passa? O que é que transformar-nos em seres melhores, em experiência evolutiva, como também na constituição física do nosso homem? São os bons exemplos, ou bem falar, ou tentar impor-se ao trem? Há de ser sempre
os bons exemplos. Porque falar que qualquer um pode vir aqui ou na frente de qualquer oportunidade de divisar o público, memorizar, estudar e simplesmente verbalizar. Mas se não tiver exemplo, ainda que eu fale todas as línguas do homem, se eu não tiver caridade, nada eu hei de ser. Quem assim mesmo afirmou os lábios de um Novo Testamento, segundo a revelação, aquele que um dia foi perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso, mas pós-estrada de Damasco, na condição de Paulo de Tarso, foi transcendente em sua conversão para o cristianismo. Como estão as ferramentas que devemos trabalhar na certeza de que esse Pai, em sendo absoluto, proporciona-nos ferramentas para que assim cresçamos dentro de nossas possibilidades. E que assim a perfeição é o Criador de tudo e de todos. E o homem é o Espírito encarnado, criado simples e ignorante, com o determinismo de desenvolver-se para a perfeição relativa na condição de criatura, porque só o Pai, Deus, pode ter a perfeição absoluta, possível de ser alcançada por cada um de nós. Podemos acelerar esse processo ou retardá-lo por meio do estacionamento, como eu afirmei-vos há pouco, jamais por meio da regressão espiritual. Isso não existe. Quem aqui não quer, junto com os nossos parentes, a qual nós estamos aqui, sentindo suas energias, e alguns poderão se comunicar, ou até mesmo todos, na condição dos aqui que estão buscando no plano material. Quem de nós nas duas dimensões não quer voltar para a Terra daqui a algumas décadas ou os próximos séculos, nesse novo estágio evolutivo de regeneração? E enfim, findar-se, eliminar-se de uma vez por todas o estágio evolutivo de provas e expiações que nós estamos passando. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, propensamento em atos concretizados e outras várias mazelas tantas que ainda os seres tanto desenvolvem em prejuízo primariamente de si mesmos. Porque voltam o plantio livre e a colheita é obrigatória. Lembram-se que eu disse que nós estamos nas instruções dos Espíritos, item 21 do capítulo 5. Neste item 21, esse irmão espiritual quis adotar um pseudônimo, quis demonstrar quem era que estava trazendo essas mensagens. Por exemplo, Sansão, aquele que sim foi membro da Sociedade Espírita Parisiense, deu seu contributo lá um ano antes, praticamente, da publicação dessa obra em sua primeira edição. Um dia, Sansão vai nos afirmar o seguinte: nada se faz sem uma finalidade inteligente. E tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Ou seja, nada é por acaso nas mínimas até as mais complexas situações a qual nós as vivenciamos em nosso dia a dia. Mas continua ele: se percrustasseis melhor todas as dores que nos atingem no nosso dia a dia, sempre encontraríeis nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses materiais, mundanos, muitas vezes fugidios, passageiros, efêmeros e transitórios, representariam uma consideração o quê? Secundária, porque primário tem que ser os valores espirituais, aquilo que nós gozaremos a posteriori no futuro, onde quer que nós estejamos, não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs. E assim, lógico, toda essa superficialidade nós estaremos relegando a segundo plano, porque ao voltarmos para o mundo espiritual, onde estes estão neste momento, nada levaríamos, sequer o fio de cabelo. O que nós levamos mesmo para o mundo espiritual, por meio do retorno das sucessivas desencarnações, a bagagem intelectual, o estudo, a expansão de consciência e os atos praticados. Assim sendo, dizemos que não existe mesmo castigo do Pai, de Deus da fonte criadora, apenas e somente construções nossas, benévolas ou malévolas, que tenhamos que as repará-las, porque volto, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É o convite desse primeiro momento, já que adentramos no próprio item 21 de Sansão, as nossas consciências, o que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, quais são os reais valores de nossos pensamentos e atos concretizados, ou não pensamentos e não atos concretizados.
Porque que dizem, afirmam, e é certo nisso, que a doutrina é libertadora. Jamais um ser há de ser o mesmo qualquer dia que me pise da porta para dentro do recanto da fraternidade aqui em Mundo das Artes, ainda que ele não esteja desenvolvendo e praticando as benesses que esteja recebendo aqui. Porque duas situações transcendentes sempre as receberemos nesta casa. Primeiro, as reenergizações aos nossos corpos físicos e perispirituais. Todos nós aqui passamos pelo passe, correto? Recebemos reenergizações, reequilíbrios e, consequentemente, o conteúdo que venha a ser transmitido, independentemente de quem aqui à frente esteja, ou no campo das montanhas desta, ou de qualquer outra casa espírita, ou qualquer outra religião. Dois pães transcendentes para a nossa evolução no nosso dia a dia. O pão material, que eu atribuo para o intelectual, que é a expansão de consciência, e o pão espiritual, a oportunidade, a ferramenta de que, com o que aqui nós recebamos, da porta para fora do portão e diante, façamos melhores no nosso dia a dia e somatizaremos tudo que já recebemos em datas anteriores, desde a fundação desta casa, em junção com o que ainda nós haveremos de receber no nosso dia a dia. Tudo isso vem ao encontro do convite desse querido irmão Sansão às nossas consciências e que, lógico, nós podemos fazer desde que esforcemos para tanto. Não é fácil, mas temos capacidade, queridos irmãos e irmãs. Não duvideis de vossas capacidades, de vossas competências. Continua a Sansão advertindo-nos que o objetivo de cada existência é sempre o progresso espiritual, que continuará sendo também no plano espiritual. Estes nossos pais vão ficar na ociosidade aguardando um novo corpo físico para que busquem aqui na maternidade, na terceira dimensão, continuar evoluindo? Não, lógico que não. Se não tem que ser para nós, quiçá para eles. Pelo contrário, estudo e trabalho também na quarta dimensão, no mundo espiritual. Haja vista as obras de André Luiz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, lá nas primeiras décadas do século XX. Quantos estudos, atuações teve esse irmão espiritual em alguns anos? Imaginamos quantos anos fiquemos no mundo espiritual a cada ínterim de uma encarnação para a outra. Então podemos ser úteis aonde quer que nós estejamos. Mas é importante que acendamos em consciência e não percamos tempo, porque o tempo perdido, ele perdeu-se. Poderia ter sido acelerado por nós. E isso pode nos afastar temporariamente da felicidade tão imprescindível que as conquistemos de uma forma mais sólida, mais cristalina no nosso dia a dia, e assim saibamos que todos os momentos de nossa vida nas duas dimensões podemos ser úteis aonde quer que nós estejamos. Encarnam-se ou desencarnam-se, encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. Porque nós estamos falando naquele exato momento com as intuições dos amigos espirituais, está fora desta afirmação de Sansão? Não está. Então esforcemos para que venha valer a pena todos esses nossos esforços em comparação a reencarnações anteriores. Aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte do corpo físico, que não consegue ver Deus em si e, lógico, ao seu redor, em toda a sua criação, que vê somente a vida orgânica e material transitória no mundo físico. Esse pode ver a morte como uma separação eterna e sofrer com ela, mas separação eterna na sua consciência, mas temporária frente à lei universal, porque um dia esse ser ou mais há de despertar. É da lei, por isso que existem postos de socorro, hospitais espirituais vinculados a casas espíritas, como também em outras denominações religiosas, para que recolham esses que ainda não estão minimamente despertos e eles possam recompor-se, que eles possam ser úteis, que eles possam utilizar novas programações reencarnatórias, independentemente do tempo que isso venha a demorar. Será que não foi conosco assim também? O que reverbera em nosso espírito a partir desta informação que agora estamos buscando construir?
Lembra que eu disse que a doutrina ela veio a lume lá no meio do século XIX, a 18 de abril de 1857, sim, por meio desta primeira obra, o Livro dos Espíritos. Pergunto-vos, será que essa obra tem algo a agregar com o tema que nós estamos trabalhando? Lógico. Então vamos buscar o seguinte questionamento de Allan Kardec, o codificador, na questão de número 399. Olha o que ele pergunta aos amigos espirituais. Sendo as vicissitudes da vida corpórea ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas, falamos há pouco sobre isso. E provas, logicamente, para o futuro, porque precisamos provar-nos a cada etapa evolutiva para que cresçamos. Sempre. Segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, possa induzir-se o gênero da existência anterior, depreende-se que os momentos agudos que estejamos passando nesta atual encarnação são oriundos de erros por nós cometidos no passado? Olha o que respondem os amigos espirituais. Muito frequentemente. Pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, eis a chave desta resposta. Não se deve tirar daí uma regra absoluta. O que há de ser absoluto neste universo, além de Deus da fonte criadora? As tendências instintivas são um índice mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro, como também ao passado. Por exemplo, suponhamos que Chico Xavier não tinha mais nada para pagar de mazelas que ele tivesse cometido de reencarnações pretéritas há séculos e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Mas ele dissesse a si mesmo, se ele encarnasse naquele século XX, nos seus 92 anos de idade, e tivesse êxito com tudo o que ele passou, e sabemos, não foi fácil. Não tinha internet, não tinha telefone com facilidade, não tinha plano de celular. Será que ele podia acender ainda mais rumo a outros orbes, outros sistemas solares? Lógico que sim. Por isso que o irmão espiritual afirma-nos que temos que tomar cuidado com algo que consideremos como absoluto. Olha a relatividade aí adentrando. Em uma situação, sim, nós podemos pagar os erros do pretérito, mas não necessariamente seja como regra que reencarnemos em mundos difíceis de serem vivenciados, que necessariamente tenhamos débitos do passado que devamos aqui hospitá-los na atual encarnação. Mas os irmãos poderiam me perguntar, tá, Bruno, mas como você disse, um pouco mais de 8 milhões de seres encarnados atualmente, em uma média de porcentagem, será que mais tem seres com débitos do passado do que esses que estejam vindo no anonimato, já não necessariamente precisam reparar os seus débitos do passado? Afirmo-vos que sim, é a primeira opção. Conscientes disso, ajudemos uns aos outros, porque assim faremos com que não só nós tenhamos oportunidade de evoluir, como esses também que estão ao nosso lado haverão de ter as deles. Não faremos por eles porque não podemos impor nada ao trem, mas os nossos exemplos proporcionar visão, ferramentas para que eles modifiquem também e busquem a felicidade como nós estamos buscando em nosso dia a dia. No capítulo intitulado Morte Prematura, temos a seguinte informação. Viver na Terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos de reencarnações anteriores. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de novos débitos serem contraídos por nós. Aquele, pois, que parte mais cedo da fisicalidade, já cumpriu o que deveria e poderia nesta existência, segundo as leis sábias do Pai de Deus, da fonte criadora. Também falamos disto no início, ainda que em outras palavras. Então não existe castigo, está tudo certo, temos essa compreensão ampla e não praguejemos junto a Deus Pai que há de acontecer algo nesta existência que não tenha uma finalidade maior, porque Ele sabe o que é melhor para cada uma de suas criaturas. Se Ele tem essa certeza absoluta, imagine nós que estamos tanto aquém ainda de uma evolução moral como também intelectual. Então vamos ser mais gratos, mais cônscios e façamos o melhor para que não incorramos nessas mazelas do passado e sejamos mais felizes. Sempre gosto, queridos irmãos e irmãs,
de atrelar a matemática que eu esteja trabalhando da codificação kardeciana com mais obras complementares, seja de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Falamos um pouco deste espírito André Luiz nesta obra, inclusive, que foi em conjunto, não só Chico Xavier, mas também aquele que um dia trabalhou com Chico, Valdo Vieira, intitulada Evolução em Dois Mundos. André Luiz, lá no capítulo 37, vai trazer o seguinte trecho que esteja atrelado a este capítulo 5, item 21, que nós estamos trabalhando, afirmando-nos as existências interrompidas na materialidade, no corpo físico, em um mundo físico, no alvorecer do corpo denso, por exemplo, na juventude, crianças, enfim, representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo que é espiritual ou eterno, desequilibrado por nossos próprios excessos e consequências cometidas naquela atual existência ou nas anteriores. Quando se desencarna em tenridade, obviamente que é de existências anteriores, porque a criança não comete mazelas como nós, os adultos, as cometemos no nosso dia a dia. Então está tudo certo, não existe castigo. Oremos por estes seres que estavam na condição de crianças, mas voltaram para o mundo espiritual e reconectar-se-ão aos seus propósitos evolutivos e continuarão lá evoluindo. E um dia voltarão por meio da reencarnação, como nós também, e darão sequência em suas caminhadas evolutivas, pagando os seus débitos do passado a cada oportunidade reencarnatória, como nós estamos nos esforçando. Para tanto, é o que nos traz aqui o André Luiz nessa conscientização, e lógico, faz com que tenhamos a certeza de que tudo está no seu lugar e busquemos o amor da fonte criadora para que não incorramos em falar algo ou pensar situações que não venham agregar em nada aos nossos espíritos imortais. Ainda nesse irmão espiritual, só que agora em outra obra intitulada Entre a Terra e o Céu, ele vai nos afirmar em um dos trechos desta obra que conhecemos grandes almas que renasceram na Terra com brevíssimo prazo de reencarnação de carne e osso, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Por que não dizer também, muitas vezes, unir aquilo que às vezes estava separado? É a lei das sucessivas reencarnações. É a lei de trazer aquele que um dia foi algoz no passado e no presente precisa por nós ser cuidado, ser zelado e fazer com que ele busque a sua ascensão como nós estamos buscando as nossas. Temos que dar as nossas mãos espirituais e caminharmos juntos para que aparemos as arestas do passado, tendo êxito em nossos pensamentos e atos neste atual presente. Afirmam-nos os irmãos espirituais que esta encarnação, estes pouco mais de 8 bilhões encarnados atualmente, é a mais importante de toda a nossa evolução. Não vou falar nem do princípio inteligente lá do reino mineral, não, do reino hominal. Quantas encarnações mesmo nós já tivemos no reino nominal, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai? Só na nossa galáxia, a Via Láctea, estima-se que exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que é estrelas mesmo para nós, os espíritos? Planetas habitados, com constituições físicas dos homens e dos seres diferentes da nossa. Me canso de sugestionar leituras e estudos de obras que comprovem isso, o intercâmbio entre mundos. A própria Maria João de Deus, aquela que foi mãe biológica de Chico Xavier, pelas suas próprias mãos de Chico, na obra intitulada Cartas de uma Morta, vem nos trazer informações de alguns planetas deste sistema solar. E nas obras de Chico Xavier, por meio de Emmanuel e outros espíritos, também podemos ter algo que nos agregue a esta informação ampla deste intercâmbio entre mundos, lógico. Crônicas de Aventura, por meio do espírito Humberto de Campos, aquele qual nós conhecemos por irmão X. Como também podemos citar Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. A edição da Revista Espírita, que faz parte da codificação kardeciana, lá em sua primeira edição, no ano de 1858. Então é vasta literatura, isso faz com que sim, independente do momento
e tempo que estejamos reencarnados é uma oportunidade ímpar para que ou aparemos as arestas do passado ou possamos, ao longo de uma vida, construir novos alicerces, novos objetivos e assim não reincidamos em erros do pretérito como estes que estão ao nosso redor e nós não os enxergamos nesse momento, também assim estão se desafiando a cada dia que passa lá na quarta dimensão, no mundo espiritual, para que tracem novos objetivos existenciais. Um corpo masculino, um corpo feminino, não importa, o importante é voltar para o campo material. E aqui façamos valer de uma forma bem mais transcendente em comparação às anteriores, a nossa encarnação. Sim, é o que nos deixou com o convite estas duas obras, só nestes pequenos trechos, tanto Evolução em Dois Mundos, como Entre a Terra e o Céu, com o contributo do nobre irmão André Luiz, que também lembro que ele havia dito nas obras de Chico Xavier que reencarnar-se-ia aí algumas décadas após as obras publicadas ali de Chico Xavier nas suas primeiras décadas ali do século XX. Então nós sabemos se André Luiz já voltou, mas se sim, já construiu alicerces para que não só não reincida em erros do pretérito, mas principalmente faça valer de uma forma mais ampla em benefício dos que estejam ao seu redor tudo o que ele buscou lá construir neste mundo espiritual, nesta verdadeira vida. Vamos voltar à Sansão. Ainda no item 21 do capítulo 5, ele vai nos dizer que a morte prematura é quase sempre um grande benefício. Olha, então, às vezes pode ser um benefício, não é às vezes não, é sempre a depender da situação. E nosso Pai pode conceder a sua criatura aos que vêm sendo assim preservados das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-los à perdição e, consequentemente, fazer com que um ou mais seres caíssem de uma forma ainda mais clamorosa em comparação aos erros já praticados no pretérito. Então, devolver um ser espiritual para a erraticidade em momentos em que nós, os encarnados, não temos ainda compreensão para tanto, aqui vem afirmar a Sansão que é um benefício transcendente para o espírito. Então, se assim não é, respeitemos a vontade de Deus da fonte criadora, porque isso reverter-se-á ao próprio benefício daquele ser e dos que estejam ao seu redor nas duas dimensões, em momentos futuros, em momentos vindouros. É o que dá para depreender-se nesse momento desta informação do querido irmão Sansão. Mas não para ainda aí, vem Sansão nos afirmar o seguinte: regozijai-vos em vez de chorar, de lamentar, de praguejar contra Deus, contra a fonte criadora, não, pois quando apraz a Deus retirar dos seus filhos este vale de misérias, de sedução, de tentações, em todos os aspectos em que a cada minuto de nossas vidas nós podemos cair. Ai, como nós podemos! Não é egoísmo desejar que fique para sofrer conosco, e quem de nós assim não age muitas vezes, reclamando a perda temporária, não definitiva, não absoluta, de uma presença física de um ser espiritual, como nós reencarnados estamos. Olha que convite transcendente e que não foge a esse nosso bate-papo fraterno que Sansão está nos convidando a ter acerca desta temática. Voltemos a este ponto. Está tudo certo. Respeitemos a vontade de Deus. Busquemos ter, se ainda nós não as tenhamos, compreensão para fazer com que continuemos caminhando e que nossas ações benévolas reverberem a estes seres que partiram, como por exemplo dele, um exemplo da minha irmã mais nova, que voltou para o mundo espiritual. E os seus parentes, todos os nossos parentes, os parentes dos seus parentes, os parentes destes que estão no mundo espiritual. Como a família universal é ampla. Quantas mães, pais, avós, tios, filhas, irmãos nós já tivemos, desde a saída do princípio inteligente do reino animal para a aquisição no reino nominal. E tantas vezes vemos as pessoas se desesperando. Nós precisamos acordar, queridos irmãos e irmãs, para que o mundo transforme-se em benefício dos seres em experiência evolutiva desta ou de outras moradas que aqui aportam para auxiliar-nos
em nossa escala evolutiva. Também sempre convido aos amigos que estão nas temáticas que eu venho a trabalhar nas casas espíritas, que possam estudar uma quadrilogia que eu amo, daquele que partiu, voltou para o mundo espiritual no ano passado, Divaldo Pereira Franco, espírito Manuel Filomeno de Miranda, aquele que um dia foi presidente da Federação Espírita da Bahia. É uma quadrilogia 4 livros intitulada Transição Planetária. Dentre outros assuntos que lá aborda estes 4 livros, temos a certeza absoluta que, a convite de Jesus no meio Rabi da Galileia, seres de planetas evoluídos de estágio de regeneração muito mais avançado, aqui estão aportando por meio da reencarnação desde a década de 70, lá na constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas, conhecido por nós como Alcione. Tem Alcione A, Alcione B, C e D. Inclusive tem um vídeo de Divaldo afirmando, sim, que estes seres aqui já estão, traçando as suas diferenças existenciais. Divaldo, inclusive, nesse vídeo afirma que já teve contato com estes seres quando Divaldo esteve encarnado nos seus diversos congressos em torno do mundo, porque milhares de palestras foram empreendidas por Divaldo Pereira Franco em praticamente todos os países deste ordem. E isso nos enche ou não de certeza de que dias melhores virão, desde que os construamos, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, aonde quer que nós estejamos. Este irmão espiritual que há pouco passei aos queridos irmãos André Luiz, naquela época ele afirmava-nos que, isso século XX, estamos no século XXI. Existe o dobro de quantitativo buscando voltar por meio da reencarnação, aproximadamente 16 milhões. Ele dizia que para cada um dos seres encarnados neste orbe, tinha aproximadamente 10 irmãos espirituais, observando-nos em pensamento, em atos concretizados, ou em não pensamentos que já deveríamos estar empreendendo, e em atos que deveríamos já estar concretizando, porque somos ou não cristãos, somos ou não espíritas, ou se não formos espíritas, queremos ser cristãos. Porque Jesus não pediu que criasse jamais qualquer que seja a religião. A sua vida e obra é o caminho transcendente, porque ele afirmou-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de vir ao Pai se não for pelo meio dos meus exemplos, nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Então, fique esse convite, queridos irmãos e irmãs, esforcemos para que não sejamos egoístas de dizer: não, este ser tinha que ter ficado mais tempo aqui. Ah, quantas pessoas que estão fazendo coisas erradas, estão roubando, estão matando, estão dilacerando, fazendo tantas atrocidades com a humanidade, justo meu parente, que não faz mal nem para uma barata, nem para um pernilongo, ou para algo que seja, para um animalzinho. Volte para o mundo espiritual. E quem disse que voltar para o mundo espiritual é ruim? Só Chico Xavier, 500 obras publicadas, Divaldo Pereira Franco, 250. Quantas situações benévolas nós as divisamos só na obra Nosso Lar de André Luiz, as colônias espirituais. Citei Cartas de uma Morta, de Maria de Deus. Lembram daqueles seres que estão dentro das igrejas católicas com asas, com emblemas, lindos anjos? Não é à toa que ali está aquela imagem. Não foi tirada do acaso. Existem seres em planetas mais evoluídos que possuem estas asas com vírus. Repito para que os irmãos não esqueçam. Este livro chama-se Cartas de uma Morta. Foi um dos primeiros livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, trazido por aquela que foi a sua mãe biológica, Maria João de Deus. São experiências transcendentes. Céus com cores diferentes, mares com cores diferentes das nossas. Aguardamos. A felicidade está logo na frente. O que nós estamos fazendo mesmo para antecipar a nossa ida ao encontro dela, e não de encontro, estacionar e não ser um tiomeiro, é estar de encontro com a felicidade que nos aguarda logo ali na frente. Pelo contrário, é ao encontro com benesses que as construamos aonde quer que nós estejamos. É o convite de tudo isso que foi passado até o presente momento, queridos irmãos e irmãs. Não tenhamos dúvidas disso e contagiemos com essa temática deste capítulo 5, item 21. Ausências temporárias de pessoas amadas não é mais perdas. E
desencarnes que foram necessários e não prematuros. Modificamos o título a qual Sansão nos trouxe pela expansão de consciência que estamos construindo, ou já tínhamos construído com outras temáticas que o Recanto da Fraternidade já nos proporcionou aqui na cidade de Embu das Artes, e as coloquemos em prática, e assim sofreremos bem menos em comparação com tanto sofrimento que ainda está a ocorrer no mundo e as criaturas que aqui estão em experiência evolutiva. Afirmo-vos ainda que, em outras oportunidades, é natural que muitas vezes nos frustremos em não receber uma carta, mas não percamos a fé. Pode ser uma ferramenta para que nós continuemos acreditando. Um dia eu hei de receber. Construirei ferramentas maiores em minha vida, o bem-agir, a caridade, a fraternidade, para que este que um dia eu quero uma mensagem venha por meio do mérito que eu construí. Não foi o mundo, não foi o trem, foi eu que construí. Aí lá na frente, quando eu receber essa mensagem, eu diria a mim mesmo: esforcei para tanto. Então, esta concretização desta carta nada mais é que uma consequência natural da lei do ouvinte ser livre e a colheita ser obrigatória aonde quer que nós estejamos. Quantas informações em apenas um item de um capítulo, frente de 28 capítulos desta obra, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que convido-os, faço coro a El, que a irmã trabalhadora aqui convidou-os antes da nossa prevenção, de quem não teve a oportunidade, busque arrumar um tempinho para vincularem-se aos cursos que aqui a casa oferece. Aqueles que já fizeram os cursos, mas que tiveram que parar por algum momento, já aconteceu comigo isso. Em muitas das oportunidades, lembro que eu disse que vou para 45 anos, comecei a fazer cursos nas casas espíritas entre os 16, 18, 20, mas tinha que parar. Vinha a faculdade, vinha o emprego que saía mais tarde, tinha que parar. Mas eu sabia um dia eu tenho que retomar isso. Então é normal, acontece com cada um de nós. Não nos cobremos em relação a isso, mas tenhamos a consciência, guardemos isso em nosso íntimo, que eu possa aproveitar quando um tempinho se fizer em minha vida para voltar a me conectar com Jesus, a proposta do Consolador prometido. Porque se foi Jesus que prometeu algo, ele estava dizendo: esta é apenas e tão somente uma consequência ou uma sequência dos meus poucos 33 anos que eu fiquei nesta encarnação. Isso vem ao encontro, então, de que ele não nos deixou e afirmou-nos que ficaria conosco até o final dos tempos. Sim, depreende-se isso, queridos irmãos e irmãs. Lógico, mas não é fácil. Não é fácil a gente falar isso no nosso dia a dia. Pensar muitas vezes não é fácil, mas é colocar isso em prática. É o que faz com que esforcemos a cada dia que passa. Estou tomando um pouco mais de água, como eu estava dizendo para a irmã. Dada a sequência de exposições em várias casas espíritas, tem problema na minha garganta, inclusive infecção. Então eu estou reativando-a, então tem que lubrificar mais. Os irmãos espirituais, inclusive, já me cobraram disso. E a gente esquece, porque envolve-se com o assunto. É natural, mas eu tenho que lembrar. Às vezes eu me lembro, então eu venho aqui e tenho que beber. Mas está tudo certo, faz parte de todo o processo nosso e nossas características evolutivas. Então é esse o convite que o irmão Sansão nos deixa agora, em sequência deste item 21 do capítulo 5 que nós estamos trabalhando. Lembram que eu disse que Chico Xavier foi o ser que trouxe a imagem de Maria de Nazaré mais próxima da sua realidade? Aqui está. Inclusive também ao lado direito, por meio da inteligência artificial, consegui proporcionar-vos um pouco mais de coisa, porque lembra que eu falei também que no século XX, como era difícil ter um celular ou câmera com bons megapixels, não existia isso. Então é natural que naquela época o fotógrafo Vicente Ávila pudesse trazer dentro das situações ali possíveis, da melhor forma possível, a pedido e endereçamento do mentor de Chico Xavier, de Emmanuel, como era Maria de Nazaré e como é ainda atualmente. E olha, foram 28 retoques que foram necessários a pedido de Emmanuel para que se chegasse à imagem mais próxima de Maria. E adivinhem qual foi o último item que mais se fez trabalhoso enquanto Vicente Ávila não deixasse o azul dos olhos de Maria da cor do céu, Emmanuel não ficou satisfeito. Então,
E inclusive isso tem em vídeo também no YouTube, com o próprio relato de Chico Xavier. E vamos por a Maria Linda do primeiro slide, que vai passar pouco também, praticamente igual à foto original de Maria, mas trazendo o sorriso de Maria. Então eu gosto de levar aquele slide de IA para todas as temáticas que eu venho a trabalhar, porque esse a imagem que nós temos que guardar de Maria de Nazaré, ela sorrindo, com seriedade também, lógico, dentro dos desafios que devemos passar em nossos dias a dia, mas sorrindo, dizendo: queridos irmãos e irmãs em eternidade, vós sois deuses, como disse aquele que foi meu filho sob minha tutela. Vós podeis fazer tudo isso que ele fez e também podeis fazer muito mais. Então vamos trazer sempre esse contributo e assim sim sintamos saudade, esse sentimento doce dos nossos queridos entes desencarnados, que nos faz ter sempre eles presentes na mente e também em nossos corações, mais espirituais do que materiais, porque o espiritual transcende. O ser amado que partiu, temporalmente falando, nos espera em nova dimensão, em novas programações reencarnatórias, com novas vestimentas carnais. Repito, não importa se no corpo masculino ou no corpo feminino, o importante é que reencontremos, façamos valer os esforços que juntos em um determinado momento de nossa eternidade nós buscamos empreender. É o convite de Jesus, de Maria, de José, aquele que foi o seu tutor, e de todos que fizeram fazer valer as suas encarnações ao longo desses pouco mais de 2000 anos atrás, desde a volta de Jesus para o mundo espiritual. Então a nossa gratidão a Emmanuel e a Chico Xavier por demonstrar como é a face de Maria de Nazaré atualmente no mundo espiritual. E façamos valer os nossos esforços em benefício dos esforços sempre de Maria de Nazaré. Existe uma obra, queridos irmãos e irmãs, que ela é como se fosse uma introdução à codificação kardeciana. Foi praticamente ali os primeiros ensinamentos que vieram a ser publicados para uma compreensão mais ampla de cada um de nós por meio das sucessivas encarnações. Mas os irmãos podem me perguntar: mas como? Se ela foi publicada lá em 859 e o Livro dos Espíritos foi em 1857, mas, mesmo dentro dessa cronologia natural, quem tiver a oportunidade, ou até mesmo quem já leu esta pequena obra, o que é o Espiritismo, perceberão que, sim, é uma introdução, para que a partir daquela leitura nós pudéssemos, sim, adentrar nas próximas, na ordem cronológica, seja o Livro dos Espíritos, seja o Livro dos Médiuns, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja o Céu e o Inferno, ou seja a Gênese, completando assim os 5 livros da codificação kardeciana do Pentateuco. Nesta obra nós temos um pequeno trecho que vem ao encontro deste tema, onde destacamos que a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, afirma-nos o codificador Allan Kardec, que a alma há de abandonar, como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou seu corpo perispiritual. Eu não sei se é do conhecimento de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, mas neste momento existe corpo do Bruno, espírito do Bruno, e nesse elo o corpo perispiritual do Bruno, como de cada um de vós. Menos denso, mas tênue em comparação à carne e osso. Então é isso que nos afirma neste trecho Allan Kardec. E está tudo certo, faz parte da evolução e faz parte de tudo que nós falamos até agora para esta compreensão mais ampla que a temática está nos trazendo. Esse grande irmão, que inclusive gosto de utilizar a sua tradução na codificação kardeciana. A sua filha, inclusive, está em plena atividade, a Luísa Pires. Inclusive, tem uma foto com ela lá no grupo Ismael, do bairro Jardim de Abril. Estive lá no ano de 2019 em uma de suas palestras, em José Herculano Pires. Na foto, olha ele ali ao lado de Chico Xavier e também de Valdo Vieira, nos primeiros anos da Lavra Mediúnica desses queridos irmãos. Ele vem nos afirmar o seguinte, José Herculano Pires, que vem ao encontro da nossa temática. Ele diz que os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa no mundo material. E
estão livres dos tormentos da vida terrena, como nós estamos ainda tendo que passar pelos nossos desafios existenciais. Mas, como nos amam, continuam ligados a nós pelo pensamento, como também pelo sentimento, consequentemente, pelo amor que nos dedicam, porque sabem que continuarão conosco buscando as suas evoluções em novas vestimentas carnais, novas programações. Somos eternos alunos do universo. A eternidade aguarda-nos nas muitas moradas da casa do Pai. E finda ele dizendo, eles vivem e nos esperam para o tão esperado reencontro de ambas as partes, nas duas dimensões da vida, na material como também na espiritual. Afirmo-vos. Contribuiu ou não José Hermano Pires com o tema e com os comentários que nós estamos recebendo das intuições dos amigos espirituais até o prezado momento? Estamos partindo para o feixe desse nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. E também gosto de trazer essa irmã que tanto trabalhou com Chico Xavier lá nas décadas de 50, 60, nas sessões de materializações, junto com o médico Peixotinho, junto com o Espírito Emmanuel. Ela que um dia foi em uma de suas encarnações, também freira, como Joana de Ângeles, que trabalhou com o Divaldo Pereira Franco, na pessoa de Santa Joana de Chantal. Temos uma obra também para quem queira adentrar ao trabalho transcendente e à sua biografia intitulada Irmã Sheila, Missionária do Amor. Ela vem nos fazer o seguinte convite para a nossa atual encarnação. Ela vem nos dizer que quando a subida se fizer mais difícil, naqueles momentos turbulentos que todos nós, sem exceção, estamos passando, devemos fazer uma pausa, pois assim poderemos ter a oportunidade de adentrarmos ao santuário silencioso da conversa com Deus, límpida que está vindo, não a prece decorada, mas a conversa sincera, pois assim, lógico, poderemos sentir a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam, apenas então somente nossos mentores individuais, não estes que estão ao nosso redor neste exato momento, e outros tantos que ainda não puderam comparecer, porque estão sendo úteis em outras atividades. A família é a espiritual e universal. Então, repito, quantos pais, mães, avós, filhos, tios, nós já tivemos por meio das sucessivas encarnações, e estes continuam nos ajudando, como um dia nós, mais despertos lá no mundo espiritual, em outras dimensões mais evoluídas, faremos o mesmo com os descendentes que por nós tiveram a oportunidade de materializar-se por meio das sucessivas reencarnações. É o que nos convida agora essa querida irmã que tanto trabalhou e continua trabalhando no mundo espiritual. Convidamos também, já que eu convidei a outras leituras de livros nesta preleção, uma obra intitulada Alvorada Nova, de Caibar Schuppel. Lá vai demonstrar as atividades transcendentes dessa querida irmã, dirigindo um grande hospital espiritual no mundo espiritual e outras mais atividades. Então, mais uma obra que deixa-vos semelhantemente à obra Nosso Lar, demonstrando as características de como é uma colônia, quais são as atividades, quais são os seres que ali aportam, deste órgão e de outros que lá ocorrem, mais evoluídos para o auxílio recíproco, entre o intercâmbio, entre os mundos habitados. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante tem algo também a contribuir com o tema que nós estamos trabalhando. Sim, queridos irmãos e irmãs. Olha o que nos vem dizer Adolfo Bezerra em uma das suas muitas psicografias, junto a Chico Xavier, este conhecido por nós, os espíritas, como o médico dos pobres. Ele vem nos dizer que as situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante, perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que elas possam nos oferecer. E lógico, sobretudo, armemos-nos de coragem para o trabalho, em sermos úteis aonde quer que nós estejamos, porque é na dor do presente, é no lapidar-se, que haveremos de corrigir as lutas de reencarnações pretéritas do ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir.
O plantio é livre e a colheita é obrigatória. É dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Será que, em outras palavras, é isso que Adolfo Bezerra de Menezes está nos convidando a se pensar e agir no nosso dia a dia para a aquisição plena nas próximas décadas do mundo de regeneração que tanto nós queremos construir na nossa querida essência Gaia, neste orbe, no planeta Terra, sim, afirmando-se que sim. E olha, Mãe Maria e o meigo Rabi da Galileia, afirmando-nos que toda criatura do mundo é como se venha a ser uma palavra do Pai maior de Deus. Assim sendo, de uma palavra construamos uma frase, construamos parágrafos, textos, e assim unamos, como assim sempre é feito, em objetivos de felicidade, como assim tantos irmãos espirituais demonstraram-nos que é possível que façamos e construamos, porque eles assim o fizeram. Vamos esforçar-nos a cada dia que passa em sermos melhores, queridos irmãos e irmãs. É o grande convite deste capítulo 5 e item 21 que nós estamos trabalhando. E lógico, de Evone de Pietro, de Bernardino, lógico que desde lá do século XI e continua no mundo espiritual muito fazendo, pode nos dar o contributo acerca deste tema. Também aquele que nós ou conhecemos por Francisco de Assis, afirmando-nos que é morrendo que se vive para a vida eterna. É um trecho de sua oração que tanto nós ouvimos nas casas espíritas. É voltando para o mundo espiritual que vivenciamos a vida eterna. Tenhamos essa compreensão transcendente que mais felizes seremos e mais conscientes de nossas obrigações, as colocaremos em prática. E olha a família, olha a oportunidade a qual a Maria, também por meio de inteligência artificial, lá está sorrindo para a humanidade, não apenas a nós, neste momento, nestas duas dimensões, a física e a espiritual, não. É essa felicidade que nós temos que construir. Estes que estão vindo agora, os descendentes, precisam dos alicerces, a qual a educação por nós tem que ser empreendida para que eles tenham êxito em suas encarnações. Como nós um dia, quem sabe, construindo méritos para tanto, voltemos por meio da reencarnação e também na condição de novas crianças possamos ter aquilo que nós nos esforçamos em construir. É assim que caminharemos para a evolução da constituição física deste órgão e, consequentemente, dos seres em experiência evolutiva, a qual aqui aportam neste planeta, e tem que ser essa imagem ilustrativa da família universal. Em uma frase desse querido irmão que é atribuída muitas vezes a Chico Xavier, mas que é de autoria de James R. Sherman, publicada num livro intitulado Como Sobreviver à Rejeição e Promover a Aceitação. Ele vem nos afirmar o seguinte, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, olha o êxito de nossas existências para toda a eternidade pós-vírgula. Qualquer um de nós podemos agora começar a construirmos um novo fim nas duas dimensões, nos 2/3 do dia, como por exemplo agora estamos com os olhos abertos, como no outro 1/3 daqui a algumas horas, nas madrugadas, em espíritos desdobrados, neste mundo espiritual onde estes estão, que nós não estamos divisando com os olhos físicos da carne, e estudando e trabalhando e sendo úteis e avançando. É o convite que esse querido irmão de R. Sherman nos faz a consciência para que reconstruamos a cada dia que passa, realocarmos onde quer que nós queiramos, em qualquer canto deste universo, desde que ferramenta para tanto nós as construamos, queridos irmãos e irmãs, de baixo para cima e de dentro para fora, humildade, simplicidade, mais certeza de que temos que ser úteis ao meio e fecha-nos com o auxílio de todos esses seres que aqui passaram nestes últimos séculos em contributo à humanidade. Eles fizeram sua parte, nós estamos fazendo a nossa, é o que esta inteligência artificial pode nos proporcionar. Olha o fundo desta imagem, o universo. Há muitas moradas na casa do Pai. Lembram-se das obras que os indiquei para estudo transcendente? Que possamos assim, nessa energia positiva, fazer com que os seus esforços venham a valer a pena nos nossos desafios individuais, como também coletivos, em nossos esforços, em cada momento de nossa
programação encarnatória. Então, sim, agradecendo a presença de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estiveram nessa tarde agradável de sábado. Desejo-vos no fundo de minha alma espiritual que transcende essa perecível carne, que possamos, quem sabe todos nós integralmente terem recebido as suas psicografias. Mas afirmo-vos, queridos irmãos e irmãs, ainda que não tenhamos as recebido, se uma ou mais pessoas saírem sem as suas, já as recebemos no coração. Isso é mais importante do que um simples papel e uma caneta ou um lápis. Concordam comigo? O que há de valer, o que há de nós gozarmos no futuro, na eternidade, se não é os amores construídos em coração espiritual. Então, é essa gratidão que deixa-nos a convite e a permissão da casa de que aqui tivéssemos trazido esse tema tão transcendente e com essa energia transcendente desses amigos espirituais, como eles gostariam de estar ao nosso lado, em fisicalidade. Mas um dia uniremos a cada um deles. Lembraremos desse momento, como de tantos outros que já passaram em nossas vidas, e faremos valer sim a pena, de uma forma mais transcendente, essa nossa oportunidade encarnatória, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, bem servindo aonde quer que nós estejamos. E lembra que eu disse que convidá-los para que se inscrevessem em meu canal no YouTube? E aqui está. Fique esse convite, então, que possamos compartilhar assuntos transcendentes e saibamos o que nós estamos ouvindo, vendo, compartilhando, lendo e estudando. Será que está sendo útil ao nosso espírito imortal? Não sabemos quando voltaremos para o mundo espiritual. Fica o convite a essa consciência mais ampla, após este capítulo 5 e 21, que nós trabalharemos junto com obras complementares que aqui foi trabalhada, possa sim fazer com que despertemos de uma forma mais ampla e em benefício de nós e dos que estejam ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de semana, até uma próxima oportunidade, e já deixarei agora para que os trabalhadores deem sequência nas atividades, e até uma próxima oportunidade, um bom retorno a cada um de nós. Que assim seja. Obrigado.